Vamos começar com um fato simples. Ninguém recebe mais do que aceita. Relacionamentos não funcionam com base no que você merece, mas no que você tolera. Isso significa que, independentemente do seu valor, se você aceita pouco, é isso que você vai continuar recebendo. E aqui está o ponto que muita gente evita encarar. Não é só sobre o outro, é sobre o padrão que você mantém. Quando uma pessoa demonstra desinteresse, falta de consistência ou ausência de compromisso, ela já está mostrando o que pode oferecer. O problema começa quando, mesmo vendo isso, você decide ficar. A partir daí, o que acontece não é surpresa, é consequência. Você começa a justificar comportamentos que não fazem sentido. Interpreta falta de atitude como fase, ausência como momento difícil e desinteresse como algo que pode mudar com o tempo. Mas, na prática, você está apenas ignorando dados claros. Relacionamento não é sobre potencial, é sobre comportamento. Não importa o que a pessoa poderia ser, o que ela já foi ou o que ela diz sentir. O que importa é o que ela faz de forma consistente. E se as ações não acompanham as palavras, a resposta já está dada. Insistir depois disso não é insistência saudável, é resistência à realidade. Outro ponto importante: aceitar menos raramente é uma decisão consciente. É um processo gradual. Você não acorda um dia decidindo se desvalorizar. Isso acontece aos poucos. Primeiro você releva algo pequeno, depois normaliza algo maior. E quando percebe, já está adaptando seu comportamento para manter uma relação que não te atende. Você reduz expectativa, diminui cobrança, evita confronto. Não porque isso é o ideal, mas porque é o que mantém a situação funcionando, mesmo que de forma insatisfatória. Só que manter algo funcionando não é o mesmo que estar bem. Existe uma diferença clara entre estabilidade e conformismo. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Permanecer em algo apenas porque não está tão ruim ainda é aceitar menos do que poderia ser. Agora vamos falar de responsabilidade. É comum colocar toda a responsabilidade no outro. A pessoa não fez, a pessoa não valorizou, a pessoa não correspondeu. Tudo isso pode ser verdade, mas existe uma parte que é sua, a decisão de continuar. Porque a partir do momento em que você identifica um padrão e ainda assim permanece, você passa a participar da manutenção desse padrão. Isso não significa culpa, significa controle. Você não controla o comportamento do outro, mas controla o quanto está disposta a aceitar. E isso muda completamente o jogo. Outro erro comum é acreditar que mais esforço resolve. Mais paciência, mais compreensão, mais dedicação. A lógica parece simples. Se você fizer mais, talvez a relação melhore. Mas isso só funciona quando há reciprocidade. Sem isso, esforço extra vira desgaste. Relacionamento não é algo que se sustenta unilateralmente. Quando só um lado sustenta, o resultado não é equilíbrio, é exaustão. E aqui entra um critério objetivo que pode te ajudar: consistência. Uma pessoa interessada demonstra interesse de forma contínua, não perfeita, mas consistente. Existe presença, existe iniciativa, existe clareza. Quando isso não existe, não é falta de tempo, não é dificuldade de comunicação, não é confusão, é falta de prioridade. E prioridade não se negocia, se constrói naturalmente. Outro ponto direto: você não precisa provar valor para ser valorizada. Se você sente que precisa convencer alguém a te tratar bem, isso já indica que está no lugar errado. Valor não é algo que você demonstra até alguém reconhecer, é algo que você reconhece primeiro e, a partir disso, define o que aceita. Sem isso, você entra em um ciclo de validação externa. Fica dependendo de pequenas respostas, pequenas atitudes, pequenos sinais para se sentir suficiente. E isso cria instabilidade. Autoestima não se constrói assim. Autoestima se constrói com critério, com decisão, com limite. Limite não é afastar pessoas, é definir condições. Você não precisa reagir de forma exagerada nem cortar tudo impulsivamente, mas precisa ser clara sobre o que considera aceitável. E, principalmente, precisa agir quando isso não é respeitado. Sem ação, limite vira teoria. E quando não há consequência, o comportamento se repete. Isso vale para qualquer dinâmica humana. As pessoas ajustam o comportamento com base no que funciona. Se determinada atitude não gera perda, ela tende a continuar.
Por isso, esperar mudança sem mudança de postura raramente funciona. Agora, um ponto importante: sair de uma situação assim não é confortável. Existe um custo. Você perde a presença, a rotina, a expectativa. Existe um vazio temporário, e é justamente isso que mantém muitas pessoas presas. Não é o relacionamento em si, é o medo do depois. Mas é preciso entender: desconforto temporário é diferente de insatisfação contínua. Ficar em algo que não te atende pode parecer mais fácil no curto prazo, mas gera desgaste constante. Sair pode ser mais difícil no início, mas abre espaço para algo melhor, ou, no mínimo, para uma relação mais saudável consigo mesma. E isso já é um ganho. Por fim, a ideia central é simples. Você merece mais não como afirmação emocional, mas como constatação lógica. Se você é capaz de oferecer presença, respeito, interesse e consistência, o mínimo esperado é receber isso de volta. Qualquer coisa abaixo disso não é o que deu. É incompatibilidade. E incompatibilidade não se resolve insistindo. Se resolve reconhecendo. Aceitar menos não é uma condição fixa. É uma escolha que pode ser revista. E a partir do momento em que você revisa isso, muda o tipo de relação que você aceita e, consequentemente, o tipo de relação que você vive. Não exige perfeição, exige padrão. E padrão não se negocia.